Oi, eu sou a Mari da Lenoblesse Ambientação para Eventos e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você faz um arranjo de flores utilizando a espuma floral da forma correta. Meninas, eu vou começar apresentando para vocês o material que eu vou utilizar nessa nossa produção. Eu vou começar mostrando as ferramentas. Aqui eu tenho um estilete comum, que eu confesso que eu morro de medo de usar, só uso de vez em quando. Aqui eu tenho uma faquinha de serrinha, às vezes é necessário, nem sempre, mas eu gosto de ter sempre do meu lado, se precisar tá ali. Essa aqui é uma tesoura de poda. Existem tesouras de vários formatos, tamanhos, marcas, modelos. Eu gosto dessa de cabinho laranja, não sei nem a marca dela. Tão velha minha, é Tramontina. Eu gosto dessa porque ela é mais leve, como minha mão é pequena, então pra mim é mais cômodo trabalhar com essa, tá? Eu vou utilizar um regadorzinho também, uma tesoura comum, um paninho, porque eu gosto de ir enxugando a mão o tempo todo. Aqui eu vou utilizar esse banquinho, mas porque ele está improvisado aqui na minha produção, no nosso vídeo. Normalmente, lá no nosso depósito, eu uso uma peça que se chama bailarina. A bailarina, ela é igual bailarina que confeiteiro usa. É uma base de ferro que eu rodo. Ele tem um prato giratório, então eu vou rodando conforme eu vou montando o arranjo. Aqui eu vou utilizar esse banquinho como uma forma de improvisar. Vocês podem utilizar um banquinho e podem utilizar também uma lata de tinta. Sabe aquelas latas de 3,6 litros? Aquelas latas pequenininhas assim, elas são dessa altura mais ou menos, tem um diâmetro mais ou menos assim. Vocês podem utilizar essas latas de tinta vazias como base para a construção do seu arranjo, certo? Por que eu não recomendo o uso de bailarina comprada em casa de material que vende produto para confeiteira? Porque as bailarinas para bolo, elas são de plástico normalmente ou de algum material que não é tão resistente, porque os bolos normalmente não pesam tanto quanto um arranjo de flores. Então a bailarina que o decorador usa, ela é uma bailarina normalmente feita especialmente para ele. Como a gente faz muito arranjo, nosso volume é muito maior, não compensa pra gente ter esse grau de dificuldade utilizando as latinhas de tinta. Então nós, no nosso depósito, nós temos a bailarina. Só que para montar essa produção desse vídeo hoje, eu acabei me esquecendo de trazer e para não perder a nossa data, a nossa gravação, eu estou improvisando com esse banquinho, certo? Bom, aqui nós temos a espuma floral tamanho baby, já hidratada. Tem outro vídeo lá no nosso canal do YouTube, também tem outro vídeo lá no nosso Facebook ensinando certinho como é que você faz para hidratar a espuma floral da forma correta. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, vai lá, assista esse vídeo para você chegar nesse ponto aqui junto com a gente e entender o que foi feito para que esse floral estivesse hidratado da forma correta. Aproveitando, eu vou convidar vocês a me seguir no Instagram, @Lenoblesse, curtir a minha página no Facebook, Lenoblesse Ambientação para Eventos, e se inscrever no canal Lenoblesse por Mari Kazaki. Bom, dando sequência, temos aqui o nosso espuma floral hidratado, um pratinho de vaso, né? Esses pratinhos pretinhos comum, olha. O meu, ele cabe certinho a espuma floral no tamanho dele. Então esse é o material que a gente vai precisar. E eu tenho aqui do lado um vaso. Esse vaso, ele vai ser a minha referência na hora de construir esse arranjo. Então eu pretendo fazer um arranjo para utilizar com esse vaso. Esse mesmo arranjo eu posso utilizar nesse outro vaso. Deixa eu mostrar ele melhor aqui. Nesse outro vaso. Então eu deixei os dois para vocês verem que são materiais diferentes, alturas diferentes e o resultado que ele vai ter. O mesmo arranjo para esse vaso, o mesmo arranjo nesse outro vaso aqui. Então eu vou deixar ele aqui do lado. O arranjo que você vai fazer, ele sempre tem que se
basear no vaso que você vai utilizar. Não adianta você fazer um arranjo de forma aleatória. Ah, eu faço um arranjo e depois eu descubro se vai dar certo no meu vaso ou não. Quando você começa, você já tem que saber em qual vaso você vai utilizar, para você ter uma noção das dimensões que esse arranjo vai ocupar, certo? Então, a princípio, já mostrei todo o material. Agora, eu vou mostrar para vocês quais são as flores que eu escolhi usar. Vamos lá. Aqui, eu escolhi como folhagem murta. Essa plantinha aqui, ela chama murta, um R mesmo. Esse volume, dá para mostrar bem o volume? Dá para mostrar? Dá. Então, ó, esse volume aqui, se você for comprar essas folhagens, é um volume assim que vai vir. Isso aqui a gente chama de um maço de murta. Então, é esse volume. A minha, eu não comprei. Eu colhi aqui na minha rua, que era justamente para mostrar para vocês que é possível vocês fazerem uma poda voluntária. A gente chama de poda voluntária. Você vai até alguma casa que você vê que tem essas mudinhas, né, essa plantinha, e você pode conversar com a dona da casa e falar, olha, eu posso fazer uma poda voluntária? E aí, se ela permitir essa poda voluntária, além de você estar ajudando, né, essa pessoa a manter a árvore dela podada, você ainda fica com todos os galhinhos para usar na sua decoração. Então, eu estou usando dessa forma, que é para mostrar para você que você pode fazer sem gastar nenhum centavo na aquisição dessas plantinhas. Lá na Lenoblesse Ambientação, eu falo lá porque aqui é minha floricultura, o nosso depósito de montagem dos arranjos fica em outro endereço. Então, provavelmente eu vou falar muitas vezes lá, como se não fosse aqui, mas é por esse motivo. Então, lá a gente utiliza folhas de gardênia ou folhas de camélia. Para fazer esse arranjo é que eu estou utilizando a murta, entenderam? Bom, eu tenho aqui também um maço de gipsofila, que é muito conhecido como mosquitinho, tá? Então, eu tenho um maço aqui. Esse maço, eu confesso que eu fiquei um pouco apaixonada por ele, porque ele veio enorme, ele tá muito grande. Normalmente, quando você compra, ele vem metade disso aqui e embalado provavelmente numa folha de jornal ou de um papel. Raramente ele vem tão aberto dessa forma e num maço tão grande, tá? Então, normalmente vem menos do que isso. Quando você for calcular a sua compra, considere que aqui é o equivalente a 2 maços, certo, meninas? Bom, vou utilizar também margaridas. Essas margaridinhas são uma espécie de crisântemo. Então eu comprei esse maço, ele vem embalado dessa forma, ele vem amarrado aqui. Olha como ele é alto. Está em cima da mesa. Bom, tudo bem que eu sou pequenininha, tá? Eu tenho só 1,55 m, mas esse crisântemo eu acredito que deve estar com 70 centímetros mais ou menos. Então tá aqui, ó. Olha como ele está bem bonito, tá? E por último, não menos importante, as rosas. Aqui eu tenho um maço de rosa, é pouquinho, tá? Não vem muito não, mas nesse macinho ela vem com 20 unidades. Aqui ela está protegida por essa tela, para que o botão não abra tão rápido. Uma particularidade das rosas na cor branca é que ela abre mais rápida. A gente, como decoradora, a gente chama que a rosa estoura. A gente fala assim, a rosa estourou. Por quê? Quando a gente tira a telinha, imediatamente ela começa a abrir, ela começa a desabrochar muito rápido. Então, por isso que elas vêm com essa telinha, as brancas principalmente, tá? E não pode pôr a mão aqui na rosa, porque senão você parte as pétalas dela e elas acabam ficando marrom. Então, tem que tomar muito cuidado com as pétalas de todas as flores, em especial as rosas brancas, certo? Então vamos lá. Então vamos começar. E primeiro eu vou prender o cabelo, porque eu não consigo montar arranjo de flor com o cabelo solto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, prender o cabelo. Prendi meu cabelo. Pronto, agora eu tô prontinha para começar. Vou tirar aqui minha etiquetinha. Ah, meninas, eu coloquei um paninho aqui embaixo, olha, veja se dá pra ver que eu coloquei um paninho de chão aqui. Porque esse paninho,
ele vai proteger a minha mesa quando eu estiver perfurando o floral com a haste das flores. Como o floral ele está hidratado, conforme eu vou colocando flor, ele começa a sair água, começa a escorrer água. Aqui na loja, o meu piso é de madeira, então eu não posso deixar escorrer água nele. Então eu coloquei esse paninho para proteger. Quando vocês forem fazer para o casamento de vocês ou para uma outra ocasião, lembre de fazer esses arranjos em um local que pode escorrer água no chão, porque quanto maior o seu arranjo, mais água vai escorrer, tá? Então, ou se você tiver um paninho sempre à sua disposição, mas o ideal é fazer em um local que possa ser molhado, tá? Aqui a loja, literalmente, ela não foi feita para isso, então é só para eu gravar esse vídeo para vocês. Então, eu vou colocar minha espuma floral aqui e eu vou começar pelos galinhos de muda. Vamos lá. Eu vou quebrar alguns galinhos para ficar mais fácil para vocês enxergarem o que eu vou fazer. Olha, são 3 galinhos bem pequenininhos. O que eu vou fazer com eles? Eu vou alinhar a pontinha deles aqui, ó, o cabinho deles, eu vou alinhar. Aqui não está alinhado, olha as folhinhas. O que está alinhado é o cabinho. E eu vou dar um corte. Deixa eu pegar aqui. E eu vou dar um corte nele. Tá? Eu vou mostrar de novo pra vocês. Novamente, fiquem tranquilas, deixa eu colocar. E aí eu vou aplicar esses 3 juntos, meio que na diagonal. Tá vendo que ele desceu em proporção ao meu tijolo? O meu tijolo tá reto e ele desceu. Sabe por que eu faço isso? Para cobrir a base do vaso quando eu for utilizar. Então eu vou fazer mais alguns e vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu vou pegar primeiro todos os galinhos que são menores, porque isso me ajuda na hora da montagem. Me ajuda na hora da montagem e eu vou economizando folhagem quando eu começo nas partes pequenas, utilizando galhos pequenos. Olha, tá vendo que eu estou cortando ele na diagonal? Esse corte chama bisel, então eu estou cortando, olha, ele na diagonal. Dá pra ver aqui? Não sei se nessa posição dá pra ver melhor, porque faz contraste aqui com a espuma floral. Dá pra ver? Então, tá vendo? Ele está na diagonal. Esse corte bisel, ele absorve mais a água, além de que ele fica pontiagudo. E isso facilita quando eu for espetar aqui na minha espuma floral. Então, olha que eu estou preenchendo. E eu começo pela base do arranjo, eu começo aí na parte de baixo mesmo, que é para ajudar a esconder o máximo possível da minha espuma floral. Então, eu vou colocando, olha, aqui eu cortei, eu vou colocar um do ladinho do outro. Então, esse processo, ele é um processo um pouco demorado e eu não vou acelerar o vídeo, que é para vocês verem detalhadamente o que é que eu estou fazendo. Não precisa se preocupar que todos os galinhos estejam do mesmo tamanho nesse momento. Agora, nós só estamos forrando a nossa espuma floral. Eu até estou sendo bem generosa aqui com o tamanho do meu arranjo. Quanto mais próximo da espuma floral eu colocar esse barrado, aqui a gente costuma chamar de saia. Quanto mais próximo do floral eu colocar a minha saia, mais rápido eu preencho, porém o meu arranjo ele acaba ficando menor do que se eu deixar ele assim, ó, mais sobressaído. Nessa posição dá pra ver a espuma floral e o quanto meu arranjo tá saindo. Provavelmente meu arranjo vai ficar desse tamanho aqui assim, ó. É um arranjo relativamente grande, ele não é muito pequenininho não. Eu vou preencher aqui o outro lado utilizando uma saia mais curta, só para vocês verem como é quando a saia tá mais curta. Olha, então você vai controlar o tamanho do seu arranjo de acordo com o que você já começa aqui na sua saia. Vamos lá. É que aqui na Lenoblesse a gente não faz arranjo pequeno, a gente faz, todos os nossos arranjos são muito grandes na verdade. E aqui eu vou preenchendo. Olha, não precisa usar só as pontas não. Aqui eu usei, deixa eu mostrar pra você, vou pegar um outro pra mostrar. Olha, aqui eu vou usar as pontinhas, tá vendo? Tô usando as pontas, sempre de baixo pra cima. E o que sobrou, eu vou utilizar também.
olha, eu dou outro pique aqui e vou colocar também, olha, de baixo para cima. Sempre de baixo para cima na hora de fazer a saia. Olha, do mesmo galho eu consigo mais um pedacinho e vou colocando de baixo para cima, certo? Olha, já começa a ganhar forma. Essa hora parece que não tem fim, não se preocupem, é assim mesmo, tá? Vamos lá, vamos colocando, sem preguiça, vamos distribuindo todas as folhinhas. Pensa o quão lindo vai ficar o seu arranjo depois de pronto. Eu sou muito econômica, eu gosto de aproveitar todos os pedacinhos de folhagem. Porque no final, sempre acaba que meio que faltando. E se você não fez uma certa economia no início, você não tem um pouquinho de folhagem aí sobrando para possíveis emergências. Vamos lá. E se você acha que você não tem muita habilidade manual para fazer isso, acredite, eu também não me considero uma pessoa assim com muitas habilidades manuais, não. Até porque eu não monto esses arranjos sozinhas, eu tenho uma equipe, tem também o Fábio, que é meu marido, e ele é o nosso florista oficial, né? E é ele que está segurando a câmera agora. Então, eles têm muito mais habilidades manuais do que eu, só que eles são tímidos, né? Eles não gostam de vir aqui pra frente da câmera, eles gostam é de ficar fazendo arranjinho de flores, tá? Então, por isso que sou eu que tô aqui completando pra vocês a sainha. Deu pra ver bem como é que foi feito? Então, antes de dar prosseguimento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em cima do nosso vaso, só pra você ver o motivo dessa sainha. Olha, eu coloquei ele aqui, tá vendo? Que ela esconde a base do meu vaso. Entenderam, meninas? Deu pra ver bem? Olha, ele não tá nada montado, mas já dá pra ver o quão bonito ele vai ficar depois de pronto. E ele não é totalmente igualzinho, redondinho, redondinho. Ele é todo disforme. Olha, eu vou virar o vaso. Um lugar é maior que o outro, outro lugar é menor. Não precisa ser redondinho igualzinho. Na natureza, as flores, elas não estão dispostas redondinhas, iguaizinhas. Elas estão dispostas aleatória. Então, você pode fazer o seu arranjo também aleatório, sem problema algum. Então, vamos lá. Agora que a gente já tem a saia montada, eu vou ensinar para vocês como é que vocês montam a altura do seu arranjo e dão o formato arredondado. Uma coisa é você ter um formato arredondado, a outra é você ter um arranjo totalmente redondo. Então, o nosso arranjo ele vai ser arredondado, porém desconstruído. O que seria isso? Que as folhagens estejam mais para dentro, mais para fora, exista profundidades diferentes na nossa composição do arranjo, mas o formato dele vai ser arredondado. Então, eu vou começar utilizando esse galinho aqui para marcar a altura do meu arranjo. Mesma coisa, meninas, corta em bisel, faz um cortinho lá, olha. O cabinho, ele é bem duro mesmo, às vezes vai voar um pedacinho aqui pelo nosso cenário de improvisado, de floricultura. E eu vou introduzir ele aqui bem no centro do nosso tijolo floral. Amor, venha filmar aqui no cantinho. Aqui, olha, tá vendo? Eu escolhi bem o meio. Então, eu estou empurrando ele bem aqui no meio. Eu não posso colocar ele até ele atravessar a espuma floral por dois motivos. Primeiro, cada vez que eu vou colocando um galinho aqui, eu vou partindo essa espuma floral, e se eu colocar muitos galhos lá no fundo, vai chegar uma hora que ela vai se partir inteira, ela vai se quebrar. E o outro motivo é que, se eu introduzir apenas um pouco, ele vai estar recebendo a água que está lá dentro do meu floral. E ela tá fixo aqui, ó, ela não tá balançando nem nada, eu tenho que bater nela para ela balançar. Então, essa vai ser a altura do meu arranjo. E aí, eu vou dar a sequência marcando os outros pontos.
Então, essa é a altura. Olha, esse aqui também é da mesma altura. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar, se eu quiser que o meu arranjo fique desse tamanho, eu vou colocar ele aqui. Se eu quiser que o meu arranjo fique um pouco menor, eu vou diminuir. Então, o que eu quero nesse momento é diminuir um pouco. Então, eu vou diminuir, cortei um pedacinho e vou colocar ele aqui. Agora, não vai ser mais de baixo para cima. Agora, vai ser levemente de cima para baixo. Olha. Então, o meu arranjo ele vai ficar daqui até aqui. É um arranjo grande, não é um arranjo pequeno, não. Bom, aqui eu tenho mais a continuação do meu galho. Eu vou cortar ele. Meninas, não precisa medir uma régua que tem 15 centímetros, 20 centímetros. No começo, vocês podem até medir a altura que vocês querem. Ah, eu quero que tenha 30 centímetros. Então, de repente, vai lá, mede a primeira haste para que ela fique com 30 centímetros. E as demais, é só vocês ir criando uma circunferência ilusória, assim, com a mão, que vocês vão conseguir o mesmo objetivo. Vamos lá. Então, aqui, a mesma coisa, olha, eu vou colocar aqui levemente de cima para baixo. Espetei, espeta a ponto que ele fique firme, não pode ficar balançando. Se ficar balançando, essas flores elas vão cair na hora de transportar esses arranjos. Então, aqui eu já tenho 3 pontos diferentes. Vou virar, lembra que vocês têm a latinha de tinta lá, vocês podem virar a latinha de tinta, eu estou aqui virando o arranjo. Vou cortar mais um. Vou colocar aqui, observe que eu estou fazendo como se fosse uma cruz, lá, aqui, aqui, aqui. E o do meio, ele é só a minha marcação. E aqui, novamente, vou colocar desse lado, levemente, de cima para baixo, novamente. Aqui assim. Tá bagunçado, tá estranho, né? Não se desesperem, é assim mesmo o começo. E aí eu vou colocar, fizemos essa marcação, eu vou preencher como se ele fosse um X. Eu vou preencher. Esse aqui, se ele ficar na mesma altura, vai começar a ficar quadrado. Então, esse aqui, ele é um pouco mais baixo do que esse. Eu espeto ele aqui, já começo a ganhar a forma. Vamos lá, esse um pouco mais baixo. O que sobrou do meu galinho, vamos lá. Aqui no meio. Olha, eu vou fazer desse outro lado para vocês verem. Um pouco, olha, tá da mesma altura, não tá? Só que a hora que eu introduzir aqui na espuma floral, ele vai abaixar um pouquinho o tamanho. Eu fiz uma linha ilusória, mas é porque eu já tenho mais experiência. Mas aqui, pensando bem, eu vou dar uma outra dica para vocês. Antes de começar a colocar essa espuma, esse galho de murta, faz um X aqui em cima, assim, ó, que tal? Acho que dá pra ver. Olha, vamos ver. Vamos fazer isso, ó. Então, antes de começar as flores, que tal a gente fazer um risco assim, ó? Só pra vocês saberem onde que tá essa cruz. Então, vocês vão ter que preencher essa cruz, certo? Eu devia ter feito isso antes, é que eu não tive essa ideia antes. Só tive a ideia agora. Pra vocês poderem seguir um alinhamento. Vamos lá. E aqui eu vou colocar mais um para preencher aqui. Bom, tá vendo que ele já está levemente arredondado? Falta alguma coisa? Sobrou algum buraquinho? Podem. Se vocês percebem isso, eu estou percebendo agora que no meu caso aqui, ficou um buraco aqui, ó. Um buraquinho aqui. Então eu vou colocar mais uma plantinha para tampar esse buraquinho, tá? Mas isso é mais uma questão de percepção. Então, o ideal não é que você faça esse arranjo no dia do seu casamento ou na véspera. O ideal é que você faça um arranjo de teste com alguma antecedência. Você vai até o atacadista, compra as flores que você gostaria que tivesse no seu casamento e faz um arranjo desse de teste, para você colocar a mão na massa, sentir como é que é trabalhar com as flores. E também para você ter uma noção melhor do tempo que você demora para executar cada arranjo e qual seria a sua habilidade, né, diante do arranjo. E aí você vai fazer os seus arranjos na véspera do seu casamento. Então vamos lá. Olha como ficou aqui, ó. Ó. E aí agora o que nós vamos fazer? O lado de cá. Então,
Vamos lá, continuar o preenchimento. Vamos lá, olha, a minha cruzinha tá aqui. Meninas, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é necessário. Não tem como eu ensinar vocês fazerem um arranjo, um videozinho de 1 minuto, tá? Então, assim, tem paciência. Pensa o quão importante esses arranjos vão ser na sua festa e o quanto é necessário essa aula para vocês aprenderem a manusear as plantinhas. Bom, aqui também, olha, já estou colocando aqui no nosso X. Bom, aqui eu estou fazendo tudo um por um para facilitar, para que vocês observem, enxerguem direitinho tudo que está sendo feito. Normalmente, quem já tem mais habilidade, acaba cortando vários galhos ao mesmo tempo e vai espetando com muito mais agilidade. Bom, vê se dá para mostrar daqui de cima como é que nosso arranjo ficou. Dá para mostrar que aqui, ó, tem todo o floral liberado e a gente tem como se fosse uma cruz feita com folhagens. Dá para ver? Olha, aqui tá um buraco ainda, mas esses buracos vão ser preenchidos, ok? Vamos lá? Eu vou preencher esse lado aqui para facilitar um pouquinho. Vamos lá. Então eu vou preencher. Mesmo procedimento, começa a preencher o espacinho que sobrou. Agora, depois que você fez esse processo em cruz, vai só preencher o espaço que sobrou. Vai só preencher. Aqui embaixo, lembra que é levemente de cima para baixo, depois que a saia está pronta, aqui no meio. Vamos ver se está precisando de... Vamos ver se está precisando de mais folhagens aqui. Vamos colocando, a gente sempre vai preenchendo de forma que a gente vai cobrir a nossa espuma floral. Quanto mais coberto o nosso arranjo ficar, mais bonito e profissional vai ficar o seu trabalho, tá? Então eu coloquei aqui. Deixa eu ver se está bem coberto aqui, porque eu estou fazendo uma posição que eu não enxergo, tá ok? Aqui. Bom, vamos lá. Então, agora nós vamos começar a preencher o outro espacinho que a gente tem. Olha, o preenchimento. Levemente de cima para baixo agora, né? Sempre de cima para baixo. Só é de baixo para cima o preenchimento da saia, meninas. Lembra, né? Aqui. Deixa eu ver se está bem preenchendo aqui. Não, ainda não. A gente tem que ir preenchendo todos os espacinhos que faltam. Vamos lá. Mais. Aqui. Vou mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui esse cantinho. Nós, decoradores, normalmente não cortamos esse cantinho, tá? Se você achar difícil espetar as flores no cantinho, você pode fazer isso aqui, ó. Se você achar difícil, não é necessário, mas se você preferir, você pode fazer isso aqui. Porque dessa forma, você vai conseguir encontrar o espacinho aqui que você precisa, ó, tá? Se você quiser, não é necessário. Só se você sentir um pouco de dificuldade em montar da forma arredondada, sendo que o tijolo é quadrado, tá? Então pode fazer isso. Acabando. Falta pouco. Falta pouquinho pra gente acabar de preencher nossa espuma floral.
E eu estou fazendo uma bagunça. Então, quando vocês forem montar, prepara um lugarzinho para vocês que vocês não precisam ficar desmontando o seu ateliê, vamos dizer assim. Prepara um cantinho e faz todo o seu trabalho lá. Se precisar interromper um pouco para fazer alguma coisa e voltar depois, que você não precise guardar tudo que você já estava fazendo, porque isso acaba confundindo na montagem, principalmente na contagem das flores. Então mantenha o seu cantinho lá, nem que seja por vários dias, na verdade. Mas é importante que o seu cantinho, que ele possa ficar arrumadinho. Olha aqui, só falta um cantinho, olha, nem é tão demorado assim, né, meninas? Nem é tão demorado, vamos lá? Olha, só falta aqui. Bom, eu vou pedir pro meu marido filmar direitinho aqui, ó, que tem uns vãozinhos, que tem um buraquinho. Vamos ver. Dá pra ver, ó, que tem alguns buracos. Se você olhar e falar assim, a Mari falou que era para cobrir todinho de verde, mas eu tô vendo uns buraquinhos lá no arranjo. Esses buraquinhos, na verdade, que são quase imperceptíveis, eles são necessários pra gente começar a colocar as nossas flores depois, tá? Então, olha, mais uma vez, tem que lembrar, ele tem que estar preenchido, tá vendo? Você nem vê mais a espuma floral, mas alguns cantinhos, alguns buraquinhos, é óbvio que você vai ver, até porque você precisa deles. Bom, eu vou colocar ele mais uma vez aqui em cima do nosso vaso de vidro, só para você ver que ele já se formou. Olha, olha isso, tá vendo? Tá, agora fale uma coisa pra mim, pra aquela noiva que fala assim, ah, eu amo folhagem. Eu posso fazer meu casamento só com folhagem? Pode! Isso aqui é uma mini árvore. Pensa, seu convidado sentado numa mesa e o arranjo da mesa dele ser como uma mini árvore. Olha que bonito que fica. Eu, particularmente, gosto muito dos arranjos só em verde. Eu acho que, além de ser tendência, ele é uma linha botânica. Ele valoriza muito e tem um custo muito econômico. Isso aqui você encontra na rua. Então você pode ter um arranjo desse tamanhão, um arranjo alto na sua mesa de convidados, gastando quanto? Gastando praticamente nada. Então quando eu falo que montar o próprio casamento é possível e o importante é ter um bom projeto, é isso que eu estou querendo dizer. Não adianta comprar um monte de flor e tentar montar os arranjos de forma aleatória. Ah, tem essa flor, vou lá e monto uma garrafinha, depois eu monto um outro arranjinho, depois eu monto outra coisa. O ideal é que você imagine antes, crie um projeto do que você vai precisar e aí você sai em busca disso. Então, para aquelas noivas que querem um casamento luxuoso e não quer gastar tanto, eu apostaria na tendência do verde. Eu acho que o verde fica maravilhoso, vale a pena, certo? Bom, vamos voltar ele aqui. E esse aqui é o nosso verde. Eu vou dar uma limpadinha aqui na nossa mesa agora, dar uma reorganizada e a gente vai começar novamente o vídeo aplicando as flores. Só um minutinho.